Meus queridos jovens, como estão vocês? É um prazer novamente estar com vocês, meus queridos professores, parceiros da mediação tecnológica. Estamos todos juntos aqui para fazer aquela revisão que vocês merecem da aula 27.2. Claro que essa revisão é um assunto que nós já vimos bastante, porque fala do capitalismo, fala das desigualdades socioeconômicas, tá? Por que não entender que esse capitalismo gerou essa desigualdade no mundo, como você pode observar aí na tela, tá? Aonde resultou de um processo que foi ao longo, tivemos o capitalismo comercial, depois o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, e hoje nós estamos vivendo o chamado capitalismo técnico-científico informacional, que também muitos chamam também de capitalismo financeiro. Nunca produzimos tanta riqueza no mundo quanto hoje, mas nunca tivemos tanta desigualdade social no mundo quanto hoje. Você pode observar através desses rankings que mostram a concentração de renda no mundo. Detalhe, quando se falou de concentração de renda, temos de pensar no Brasil. Nosso país tem uma grande desigualdade social. Essa desigualdade social é representada pelas evoluções históricas que tiveram no Brasil. Sempre é histórico, não é de hoje que começou a desigualdade no Brasil. Nós somos um país rico de povo pobre. Isso já teve redações de de vestibulares tradicionais cobrando isso. Explique por que o Brasil, claro que tem um texto, né? Mas explique por que o Brasil é considerado um país rico de povo pobre. E aí você tem de contar todo aquele processo histórico que eu já falei para vocês, que conhecem muito bem. Os países desenvolvidos, claro, são aqueles países que têm a predominância, a dominação, é o chamado Norte Rico, na América, Estados Unidos e Canadá, a Europa, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Quem é a turma dos subdesenvolvidos? É aqueles que têm uma dependência muito grande da exportação de commodities, que são poucos valores agregados, exportação de minérios. Professor Arimatea, até mesmo os exportadores de petróleo? Sim, até mesmo os exportadores de petróleo. Esses são o quê? Países que são muitas vezes subdesenvolvidos. Hoje, a ONU trabalha com esse desenvolvimento humano para analisar essas desigualdades. E nos últimos anos, isso tem, em alguns países, diminuído, como foi até no caso do Brasil, a nosso IDH melhorou, mas continuamos sendo um dos países com mais excludência social. Por quê? Porque nós temos produto interno bruto de país rico, tá? Olha aí o ranking do desenvolvimento econômico mundial, certo? Os que têm menor estão tudo concentrado na África, os melhores predominam na Europa. E claro, agora eu deixo vocês 10 minutos com as professoras, com os professores, porque o exercício é super fácil, volto em 10 minutos. E aí, já fizeram o exercício? Com certeza nesse não tem dúvida, porque são fáceis. Olha a questão número 1, por exemplo. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-las. E aí tem aqui o texto, ó. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado ao escala de produtividade regional, dificuldade de armazenamento de grãos, padrão de distribuição de renda, e aí vocês já marcaram essa com certeza, crescimento da população mundial ou custo de escoamento da produção. Claro que é uma questão política, porque o nosso Brasil é o segundo maior produtor de alimento do mundo e tem milhares de pessoas passando fome. Pense no Brasil. Essa questão que nós vimos agora, típica do Enem. Essa daqui, Universidade Federal de Pernambuco, adaptada. Em relação à divisão do mundo em função dos níveis de desenvolvimento, é correto afirmar. Ó, aquele que eu falei, país desenvolvido, subdesenvolvido, a maior parte dos países subdesenvolvidos são altamente industrializados, são altamente, nada, são baixos.
Ainda o Brasil e a França fazem parte do G8. Aqui, ó. Só a França. A baixa expectativa de vida é um indicador demográfico de países desenvolvidos. Está errado. Os países desenvolvidos se destacam pelo alto grau de industrialização e também pela supremacia econômica e tecnológica. Não tem mais o que conversar, tá? O Brasil não tem ainda a maioria da população de idosos, ok? Se liga no Enem. E aí, como é que vem o Enem? Países em desenvolvimento são os que, apesar de apresentarem várias características inerentes aos países subdesenvolvidos, encontram-se em um nível intermediário de desenvolvimento. Uma característica desse grupo de países é, o que ele está pedindo? Uma característica dos países em desenvolvimento. Brasil, ou você pode chamar de países emergentes. Haja nome, hein? Ok? O aumento do setor primário, errado, o setor primário vem diminuindo, que é a agricultura. Mas a Arimatea, a produção agrícola não vem aumentando? Vem, mas é com máquinas, tá? O aumento da participação dos setores secundário e terciário da economia, que determina mais um crescimento econômico do que um desenvolvimento do país. Visto que o setor secundário é representado por uma industrialização tardia. Tem tudo para ser esse, viu? Uma industrialização voltada para a fabricação de bens de produção. Bens de produção são máquinas, está fora. A planificação, isso era na União Soviética. O desenvolvimento satisfatório de vida e a autonomia de criar sua própria tecnologia. Está erradíssimo. Tá? Portanto, ficamos com a letra B. Super fácil, tá? Questão 4. Como se cria um país desenvolvido? É um texto, tá? Muitos diriam que é necessária uma economia sólida que gere PIB e PNB. Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto. Diferença muito pequena entre os dois. Em grande quantidade. Preferencialmente na faixa dos trilhões de dólares. É aí que entram nações como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França. Lembrar vocês que a China tem um PIB elevado, mas não é rico. Não é rico. Entretanto, a ideia não é tão simples quanto aparenta, visto que um enorme PIB não é necessariamente bem distribuído entre a população de um país, que pode muitas vezes disfarçar a pobreza, que é o caso do Brasil. Assim sendo, um país desenvolvido não produz sua própria tecnologia. Errado, produz. Possui indicadores sociais elevados, principalmente relacionados à educação, à saúde e à alimentação. Tudo para ser essa. Ainda precisa ser rico em recursos minerais. Não, Japão é pobre. Precisa obrigatoriamente. Está errado. Portanto, possui indicadores sociais elevados, principalmente relacionados à educação, à saúde e à alimentação. Ok? Meus queridos jovens, estamos chegando ao final de mais uma aula fácil, porque você também tem em sociologia, tem história. Questão desse tipo, eu não conheço alunos que erram essas questões do Enem. E vocês são os caras que vão fazer a diferença. Portanto, eu agradeço de coração, um abraço virtual e que o grande arquiteto do universo abençoe cada um de vocês. Fico muito feliz por ter mais uma vez participado com vocês desse nosso encontro e falar disso que tanto vocês conhecem. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo encontro.